Este tema, o debate, a unidade dos professores, a história da construção de uma carreira docente unificada, eu comecei a pensar, este tema é sempre e será sempre o tema fundamental do professor. E pensei, o que é que eu havia de falar? O estatuto de carreira é fundamental para a dignificação de carreira e daí a sua importância em todas as épocas. Bom, e também daí a importância para todos os governos, ou poderes, como vocês queiram dizer, em não querer dar-nos uma carreira dignificada. Isto é, por um lado, nós lutamos por uma carreira dignificada, por outro lado, eles tentam retirar-nos esta carreira, ou não nos dar, ou piorar, etc. E tem sido este confronto sistemático ad eterno. Bom, temos muito para dizer sobre estas coisas, mas eu, para dizer a verdade, fiquei meio atrapalhada e acho que até de uma maneira assim coloquial vou-vos dizer. Fiquei meio atrapalhada porque aqui, entalada, desculpem a expressão, entre o Mário Nogueira e a nossa amiga Maria Manuela, ambos especialistas nestas áreas, por razões diferentes, um por questões de trabalho sindical, o outro por estudos que fez e por trabalho que desenvolveu, eu senti-me assim meio atrapalhada e pensei assim, o que é que eu vou lá fazer? O que é que vou dizer, com raio, o que é que eu vou tratar? E depois pensei e concluí que só podia fazer uma coisa, só podia falar da minha experiência pessoal. Da minha experiência pessoal, não eu, não é? Mas da minha experiência como mulher, como professora, como sindicalista e como cidadã. E é essa tentativa que eu vou aqui fazer. Não para falar de mim, Isabel, mas da minha experiência fazendo parte de um ou de vários coletivos de ação em que tenho estado inserido. Bom, este é o preâmbulo para vocês perceberem o que é que eu vou tentar dizer depois de explicar esta minha atrapalhação. Bom, se eu quisesse um dia escrever a minha vida pessoal, mas não quero, estejam descansados os amigos, porque eu sou sempre muito chata a contar as minhas histórias, e quem me conhece já sabe isso. Se eu quisesse escrever um dia a minha vida pessoal, seria muito difícil, porque eu não consigo separar a minha vida pessoal da minha vida como ativista sindical e política. A coisa entrelaça-se de tal maneira que não se pode separar. Nunca conseguiria escrever sobre a minha vida pessoal, depois outra coisa sobre a minha vida como ativista política e sindical. Bom, e eu aqui aproveito, meio a brincar, meio a sério, dar alguns exemplos. Quando, em novembro de 75, tive o meu primeiro filho, estava muito feliz na maternidade, até porque tinha sido uma coisa muito complicada eu ter aquele filho. Estava eu muito feliz, tinha conseguido finalmente ter um cachorro, mas estava a sofrer uma ansiedade terrível porque não tinha notícias do golpe reacionário do 25 de novembro. E estava lá dentro a dizer o que é que eu posso fazer, aqui fechada, não posso fazer nada, não é? Ao mesmo tempo, eu, na minha escola, era a escola técnica da Figueira da Foz, a antiga escola técnica da Figueira da Foz, onde estava a fazer estágio, estava a dinamizar, tinha dinamizado, estava a lutar num grupo de apoio para eleger um delegado sindical que fosse ativo, que lutasse pelos professores, que não era uma coisa fácil, mesmo em 76. Havia grupos e grupinhos e grupelhos, e a coisa às vezes não era fácil de eleger um delegado sindical que servisse de facto aos professores. São parentes, entretanto, o meu esforço foi dinamizar a escola para que, em bloco, ou toda junta o mais possível, fizesse uma grande força contra alguns professores de direita que queriam tomar o poder sindical na escola e achámos que a pessoa mais indicada era uma mulher que não tinha nada a ver com a minha cor política, mas que eu, com todo o entusiasmo, defendi que devia ser ela, porque era a pessoa certa naquela escola, naquele ambiente, para ser ela a delegada sindical. E pasmando toda a gente, julgando que eu
não gostaria de ver aquela senhora como delegada sindical, eu digo agora aquela senhora, mas uma cachopa um bocado mais velha que eu só, porque julgavam que eu, assim como talas, assim postas de lado, escolheria uma delegada sindical somente da mesma cor que a minha e tal, quando a situação não é essa. Quando é preciso, temos que lutar pela unidade e escolher a pessoa certa para o lugar certo e para a hora certa e para a luta certa. Nem que não seja da nossa cor, não é? Nem que não seja da nossa cor. Bom, depois, queria dizer-vos que em 78, isto um bocado a brincar neste entrelaçado de vida e de política e de sindicalismo, em 78 tive eu o meu segundo filho, estava em Ceia, na Guarda, não é? Que não é a mesma Ceia de hoje, nem a mesma Guarda de hoje, demorava-se sexo lá a chegar numas estradas terríveis, como vocês imaginarão. A maior parte dos professores viviam lá e não saíam de lá porque não podiam sair, tinham que viver lá a semana toda, o que fazia um bom convívio entre nós todos. Bom, foi a escola onde efetivei pela primeira vez e nesse período de 78 a 81 era delegada sindical que ia com outros à Guarda afrontar a direção do sindicato dos professores da zona, os amarelos, que não aceitavam a participação dos ativistas que não pensavam como eles. Fui, lembro na altura muito bem disto tudo, fui também, nessa altura, presidente do Conselho Diretivo, num processo de gestão democrática, esse que agora já foi, e que a gente luta tanto para que voltem, pelo menos com algumas das condições da altura. Fui presidente do Conselho Diretivo de uma escola dividida, que foi preciso remendar e cozer, e também fui candidata suplente da Guarda nas eleições para a Assembleia da República. Pronto, é este entrelaçado que eu não sei desemaranhar. Bem, outro exemplo, quando entre 89 e 91 organizava a minha vida pessoal, restaurando a casa onde eu vivo, obras complicadas, como uma geração em casas velhas, lecionava na escola secundária Dom Dinis de Coimbra e como delegada sindical tentava dinamizar os professores para a luta do Estatuto da Carreira. E acho que foi também nessa altura que fui eleita nas eleições autárquicas para a freguesia Santo Antônio dos Oliveiras. Mais outro emaranhado sindical, pessoal e político. Quando, em 2005, ocupada na minha vida pessoal, no apoio longo e cansativo aos meus velhinhos, o pai, os sogros, a tia, começava a pensar na reforma porque via já fugir a escola porque tinha lutado. Lutávamos pela dignificação da carreira, da reforma. Ano em que reformularam as reformas, lembram-se, 2005 foi o ano da desgraça das reformas, não é? Que acabou o sistema antigo de reforma e passou esta pouca vergonha que nós hoje temos, progressivamente, não é? Foi nesse ano. Ano em que se reformularam reformas e para desgraça, não estamos longe disso, pelo contrário, isto está ainda pior que em 2005. Era também, nessa altura, candidata à Assembleia da República no Distrito de Coimbra. Candidata lá no fundo, mas ao lado do meu camarada Mário Nogueira, a lutar para que ele fosse eleito para deputado por Coimbra. Ora bom, já chega, não dou mais exemplos desta cadeia enrolada da vida pessoal, com sindical e política. Para a amostra, vocês já perceberam como isto é tudo enrolado. Vamos ver se eu consigo agora desemaranhar a vida pessoal do percurso de ativista sindical. E então digo-vos, lembro-me algumas coisas importantes. De 71 a 74, 71 porque foi o ano em que comecei a trabalhar, de 71 a 74 é um percurso complicado. No primeiro ano, eu e o meu companheiro, que até está ali, éramos contratados. Não ganhávamos nos meses de agosto e setembro, como disse a Manuel. Ora bem, em agosto e setembro não havia dinheiro. Mas o que era um diabo é que a gente comia os meses todos. Não é? A gente comia, em agosto e setembro também comíamos, não tínhamos ordenado, mas comíamos, não é? E tínhamos as despesas normais. Depois veio o 25 de Abril e começou o frenesim e, naturalmente, destes anos 71 e 74, eu tive também algumas ligações
e a percursos sindicais, e a gente dos grupos de estudo, etc. Eu nunca pertenci aos grupos de estudo, mas tive ligações com os grupos. Depois veio o 25 de Abril e começou o frenesim das discussões, das lutas, dos dias sem noites, o tempo da esperança. Bom, lembro-me das lutas todas. Às vezes já não sei bem as datas, os 30 anos já não ajudam à memória, mas lembro-me das lutas todas. Em 76 tive contactos com gente boa ligada aos grupos de estudo. E lembro-me com muita alegria o que aprendi com a Júlia Jaleco na Escola Avelar Brutero. O professor era o pedagogo, era um investigador, um cidadão ativo e interveniente, não era um burocrata debitador de matérias. Foi o que eu mais aprendi com ela e nas outras. Em 77, entre 77 e 81, foi em Ceia, quando na luta contra a direção do tal sindicato de zona dos amarelos, que nada faziam pela educação e pelos professores. Como delegada sindical na secundária de Ceia, eu com os outros, que eram os outros, era o meu companheiro, Manel, que era delegado sindical na preparatória, eu era na secundária, e a saudosa professora do primeiro ciclo, a Palmira, mulher lutadora, delegada dos professores do primeiro ciclo, e lá íamos apoquentando a direção amarela. Íamos à guarda estragar as reuniões da direção da guarda. Quando eles jogavam, estavam lá muito sossegadinhos, a não resolver nada para os professores nem para a educação, que era o que eles gostavam de fazer. Naturalmente, lá apareciam os três chatos de Ceia, às vezes lá iam outros de outros lados, mas os três chatos de Ceia apareciam sempre, para apoquentar aquela gente. Apoquentávamos o Raimundo, o tal, lembram-se, vendedor de carros, marido da Marília, que era deputada do PSD, não é? E que era ele que andava no sindicato. Ora bem, e depois foi a luta para a carreira docente, com um estatuto que dignificasse a profissão. Foi uma luta muito longa, muito complexa, não é? E isto é sempre importante dizer aos mais novos, é que as lutas não são um fogacho de um dia, uma luta de um dia que se ganha tudo. São lutas longas, demoradas, complexas, de avanço e de recuos. Bom, e nessa altura, depois da formação do sindicato, o nosso sindicato democrático, não é? Eu não vou entrar nesses pormenores a explicar como é que foi. Foi uma luta muito longa, muito complexa, e em 89, 90 foram algumas batalhas decisivas para conseguirmos o estatuto. Eu digo batalhas decisivas porque as lutas foram muitas e vão continuar a ser. Nunca acaba esta luta da carreira e da dignificação da profissão. Eram reuniões sistemáticas com o Ministério, todos os dias com novas propostas e novas lutas. E eu, como delegada sindical na secundária de Dinis de Coimbra, procurava dinamizar os professores, levar-lhes propostas quase diárias que vinham do Ministério da Educação. E trazer para o sindicato, depois de os ouvir, as respostas e as propostas dos professores. Aquilo era um mês de abias de corrida. Todos os dias havia propostas novas do Ministério, e eu lá ia levar-lhes, e lá fazia a reunião improvisada na sala dos professores, e eles lá diziam sua justiça, e lá berrávamos todos uns com os outros o melhor possível, e depois lá vinha eu com recados para o sindicato, olha, aquela gente na Dom Dinis acha isto e aquilo e aquilo. Bom, e então foram, lembram-se nesse ano, 13 dias de greve, que no caso de muitos de nós, casados com professores, valia 26 dias sem salário, não é? 13 dele e 13 meus, ou 13 da mulher e do homem, pronto, como era gostoso. Pronto, mais ou menos. Lembro, se estou incorreta, o Mário... Está bem, estávamos a dizer certo que fazer o romã. Não se fazia. Naquela altura não havia romãs. Naquela altura não havia romãs. Era tudo sério, não se recebia dinheiro de fora, dinheiro de uma empresa qualquer ou de uma coisa qualquer. Daquilo era tudo gente séria. Era dinheiro sindicato, greve, dia de greve, perde dinheiro. Dia de greve, perde dinheiro. Portanto, 13 dias de greves era 13 dias sem salário. O companheiro do lado, 13 dias de greve, 13 dias sem salário. O que quer dizer que na mesma casa 26 dias sem salário. Acabou. Era assim. Era assim. Depois, claro, que apanhámos algumas espertezas e soubemos fazer essas coisas que tu estás a dizer do romãs, não é? Há 90 e pouco, já não me lembro bem, não é? Aqui na Martim de Freitas fizemos o romãs e
Claro, porque às vezes havia sempre uns que não conseguiam rolar nada, porque havia sempre um ordinário qualquer que ia fazer a avaliação e lá tinha aquele que tinha feito no outro dia, tinha que voltar a fazer, não é? 4 dias de greve, Manel, 4 dias de greve tu, 4 dias de greve eu, porque havia sempre uns que falhavam. Pronto, mas isso faz parte do processo e das nossas alegrias e tristezas. Bom, lembro o dia louco, lembro-me muito bem naquela escola secundária onde Inês, o dia louco, em que na véspera à noite, era costume em casa, eu resumia em cartolinas enormes, com uma letra enorme, porque não havia aquelas facilidades hoje dos papéis todos, que a gente hoje tem que falar polipiados e põe lá logo, então havia as propostas do Ministério que tinham vindo na véspera. A gente ia ao sindicato, sabia como é que eram as propostas, tomava conta de tudo, e depois em casa, com umas cartolinas enormes, a gente escrevia o resumo da proposta do Ministério para levar para a escola no outro dia para no placar. E lá íamos, punhamos no placar. Bom, e todos os dias era aquilo, e depois os professores todos a perguntar, e aquilo, e aquilo outro, e a gente ali e tal, naquela... Bom, e os professores iam ver o placar, não é? Eu lembro perfeitamente de um dia, eu coloquei uma proposta resumida com umas letras garrafais que tinha tido um trabalhão a fazer na véspera à noite, ao mesmo tempo que preparava as aulas, que dava os meus filhos e que fazia a vida normal, e depois, pronto, que é o costume, e depois cheguei lá, pus no placar, e aí um grupo ainda de professores, e aí, caralho, Isabel, ainda é tão grande a informação, a gente nem consegue ler aquilo tudo, resume mais, pelo amor de Deus, dizia um grupo deles. E eu aí, desesperada e danada, agarrei uma grande cartolina e escrevi assim em letras garrafais, proposta do Ministério, traço, uma merda, ponto final, ponto de exclamação. Eles queriam tão resumido, que era isso só que eu podia dizer, pois eu tinha lá, isto era mau, aquilo era mau. Eles queriam mais resumido, estavam fartinhos de ler coisas, é para as aulas, é para o sindicato, era para tudo, queriam um resumo maior, eu já estava tão danada, não sabia como é que havia resumir, e resumi da maneira que eu gosto de fazer, de vez em quando com umas asneiras, bem criticada por Mário Nogueira e pela Graça Pedrosa, por razões diferentes, e por meu marido, que também diz que é horrível que a mulher fui assim tão mal criada. Pronto, e então lá ponho aquela... Lembro-me disto, estas anedotas também fazem parte da vida, lembro-me perfeitamente disto, já estou tudo a rir, e ficaram atentos ao que eu estava a dizer, que tinha que ser de mais pormenor do que só assim. Depois, foi a luta da candidatura ao oitavo escalão. Eu não passo todas as lutas, mas tenho que ir lembrando algumas. Foi a luta à candidatura ao oitavo escalão. Como tantos de nós, tantos, tivemos tantos anos no sétimo escalão. Houve uma altura que já nem me lavava que havia outro escalão. Eu jogava que era sempre a vida, era o sétimo escalão. Foram anos e anos de sétimo escalão. Anos e anos de ordenado do sétimo escalão, claro. Não era só estar no sétimo escalão. Era estar anos e anos. Pronto, como agora a história dos congelamentos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu estive no sétimo escalão, eu e muitos outros, quando digo eu, entendam que é o coletivo de toda a gente naquela altura, não é? No sétimo escalão, como agora se esteve no mesmo escalão sempre por causa dos congelamentos. Bom, e porque não aceitávamos? Porquê? Porque não aceitámos a proposta de candidatura. Para os mais novos, eu explico, para quem não era professor, esta coisa da candidatura que era uma vergonha. O que era? Nós que éramos professores, tínhamos que depois fazer umas provas, que era um exame, por exemplo, e uma apresentação da candidatura, para mostrar que éramos bons professores para continuar a ser professores, claro. Quer dizer, eu, antes de fazer a prova, era a mesma professora que era depois. Isto era tudo uma falsidade, uma pouca vergonha, e eles obrigavam-nos a fazer um exame com júri, e apresentar um currículo, não é? Para depois continuarmos a fazer o mesmo, porque a gente não mudava de profissão nem de coisa, a gente continuava a ser professora como era antes. Bom, e também não dava para aprender nada, porque não era ir para o júri para fazer o exame, ou escrever o currículo, que a gente melhorava como professor, claro. Ora bem, e por isso é que a gente estava contra. Ora bem, nessa altura, como nós não aceitámos ir aos exames, não aceitámos ser examinados pelos colegas, que eram pessoas como nós, não é? E que, coitados deles, aceitaram aquele triste papel de ser examinador. Eu ainda hoje tenho muita pena deles, fizeram uma triste figura. Não, fizeram uma triste figura. Mas porque quiseram. Porque fizeram, evidente, ninguém foi obrigado. Isto é, eram pagos,
Mas nem era às vezes por Era medo, voluntário, era porque alguns deles achavam que era importante mandar os outros, examinar os outros. Bom, eu lembro perfeitamente de um dia ser o meu dia em que eu devia ir ao exame, que não fui, naturalmente. Mandei uma carta para a direção regional a dizer que não ia, porquê? E não ia de acordo com isto, posição sindical, não é? Lá transcrita. Mas, como sou, como sou assim como sou, em vez de mandar o papel, fui lá, com raio, fui lá. E eis não quando encontro os examinadores. Um deles era professor na minha escola, com quem eu me dava bem. Isto é complicado, isto não é fácil. A gente ir bem e chega lá, e quando ele diz, senta-te Isabel, ela era uma mulher. Senta-te Isabel, ainda bem que vieste ao exame, não seguiste a posição radical do sindicato de não vir. E quando ela me estava a dizer aquilo, eu disse, não estás enganada, tu não me conheces. Eu vim para dizer na vossa cara que não venho fazer o exame. E não venho porque vocês estão a fazer aqui uma triste figura por isto, por aquilo, por aquilo. E vocês são pessoas como eu. E vocês, E não venho porque acho que isto é uma falsidade, que isto é não sei o quê, e e ponho os papéis quanto ao Ministério, Lá disso, fiquei aliviadíssima por 8 dias, não é? Porque pelo menos fiquei aliviadíssima, que disse aquilo que eu achava, vim-me embora. Bom, e lá ficaram com a cara deles, de estúpidos, naturalmente. Pronto. Alguns deles são inteligentes, mas pronto, fazem os papéis. Bom, depois lembro-me que fizemos muitas manifestações, muitas lutas, muitas coisas, e na campanha eleitoral, havia uma campanha eleitoral para as legislativas, já nem me lembro a data, desculpem-me esta memória, o Guterres, que era candidato do PS, andou em agosto nas praias com o calor todo a dizer aos professores que ia fazer acabar a candidatura. Meus senhores, estejam descansadinhos, votam em nós e a gente acaba com a candidatura. Pronto. E aí vai o Guterres. Toma posse em outubro. E toda a gente convencida, menos eu e muitos outros desconfiados. Os nossos sindicalistas eram desconfiados. Né? E disseram, não, o tipo vai para o governo e não vai já deitar abaixo a candidatura, não vai já pôr a lei. A gente sabe como esta gente é. Mas outros incautos professores que julgam que as lutas são assim, no ápice, disseram assim, pronto, está lá o Guterres, está salva a pátria. E a gente sabia que a pátria não estava salva. E então tivemos que aguentar de outubro até julho a continuar a lutar, a continuar a fazer manifestações, a continuar, sempre, de outubro até julho, mesmo depois da promessa eleitoral. Bom, e então só depois é que saiu o decreto que dizia fim da candidatura. Bom, e nessa altura, eu como outros, temos um salto extraordinário. Eu nunca passei para o 8º escalão, é escalão que eu não conheço, nem sei a cor, nem o feitio. Eu passei do 7º para o 9º, não é? Para o ar, passei, fazendo avaliação, aquelas normais, e só lá estive um ano, porque depois, dado o tempo de serviço que eu tinha ali, que eu estava a marcar passo, só estive um ano e passei para o 10º. Estão a ver? Bom, isto é para vos dizer, e quando eu digo eu, ouçam sempre a palavra eu, como nós os que fizemos isso. Eu só estou a dar a minha experiência pessoal, porque fomos nós. Ora bem, depois levantava-se aqui uma questão, essa eu não comento, essa nem comento, que é para a gente não se chatear. Pronto, que é depois uns que foram entregar o currículo para receber o dinheirito e outros que não foram. Mas isso são outras contas que não vale a pena eu agora fazer. Já fiz nessa altura e soube o que é que fiz ao dinheiro, isto é, não o aceitei. Mas isso é outra coisa. Bom, as manifestações. Lembro do dia em que nós em Lisboa pintámos na rua uma grande tela, um grande pano, que é aquele pano que está na nossa sala de entrada do Sindicato dos Professores, não é? Que quando agora a gente lá entra, deve haver gente nova que até olha e diz assim, para que é que eles põem aqui este mamarracho destas coisas? Eram pinturas que a gente fazia na rua, sobre o pano, e estava lá a luta contra a candidatura. Pronto. E está lá o pano, faz parte da memória histórica e tem que lá estar preservado, limpamos-lhe o pó com calha e tem que lá estar. Pronto. E foi aquilo que a gente, na altura, era a vitória final, depois daquele esforço todo. Bom,
Mas não foi a vitória final. Foi aquela vitória contra a candidatura de Tato Escalão, porque isto continuou. Sob sério, sempre a aviar. Sempre a aviar. O que é que depois aconteceu? Depois, ao mesmo tempo que isto se fazia, a luta pelo fim da candidatura, eu lembro-me, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, havia outra luta. Aqui, com quem eu estive ao lado, de braço dado, com a minha amiga e camarada Graça Pedrosa. É que ao mesmo tempo que a gente fazia estas lutas, porque estavam no ativo, estas e outras, fazíamos a luta pela dignificação dos professores aposentados. Alguns deles já não tinham pensão que desse para comer com dignidade. Havia professores a passar fome. É verdade, não é, Graça? Pronto. Havia professores cujas pensões estavam de tal maneira degradadas, porque não eram atualizadas, que ganhavam uma reforma de miséria. Não iam ao médico que não tinha dinheiro para os medicamentos, etc, etc. Bom, e os sindicatos, o SPRC, os sindicatos da FENPROF, empenharam-se na luta para a dignificação dos reformados. Que era uma luta que era por eles que estavam agora naquela desgraça, mas que a gente tinha consciência que era a nossa luta pelo nosso futuro. Sabíamos que lutar por aqueles que estavam ali naquela situação, e acompanhámos a Assembleia da República, acompanhámos as lutas todas, fomos com eles, nós que estávamos no ativo, andámos nessas lutas para eles terem reformas dignas, e foram aumentados, e melhoraram as reformas, e porque a gente sabia que estava a lutar para a dignidade deles enquanto professores, mas pela nossa própria dignidade futura. A gente sabia que era o que nos ia acontecer se a gente não fizesse a luta. Lembro, finalmente, e termino aqui, desculpem que eu sou sempre muito palabrosa, gosto de contar as histórias, não é? Quem vai comigo para a FENPROF nas viagens nunca adormece. Alguns até se chateiam e dizem que porra, lá vai aquela a contar as histórias da vida dela. Eu sei que dizem, mas dizem que com meiguice, eu sei que dizem com meiguice, dizem com meiguice, mas é verdade, eu não deixo dormir ninguém. A não ser que eu, se um dia eu vá, caladinha, vocês... O Manel está ali cheio de sono. O Manel, coitado, já me ouve em casa. Portanto, aí eu falo, os autocarros falo com os outros. Agora, eu vou-vos dizer, se um dia me ouvirem pelo caminho caladinha, pensem, aquela não está bem. É melhor ver do que ela não está bem. Ora bem, lembro então, por fim, para terminar, o congresso do SPRC em Aveiro. Lembro-me do congresso em Aveiro. Eu, nessa altura, sentado ao lado do meu filho, que nessa altura era um jovem educador de infância, que agora já não é, porque o governo se negou a dar-me trabalho. O rapaz andou 3 anos naquela negra vida, substituiu professores 2 meses, 3 meses, depois vinha à casa a pedir ao pai e à mãe a sopa, e começou a achar que não podia ser, não é andar naquela vida, e portanto, ao fim de 3 anos, mudou de vida, hoje faz outra coisa. Pronto. Ora bem, eu lembro perfeitamente que estava ao lado dele. Ele falou em nome dos contratados, lembro-me também disso, e eu falei lá o que eu achava. Pronto, pedi a palavra e falei. E o que é que eu falei? Lembro perfeitamente do que falei. Falei que estava ali para defender aposentar-me antes de morrer. É aquela conversa que depois a gente cria uma palavra de ordem malucada, que é muito engraçada, que é a aposentação muito antes do caixão. Lembram-se? Pronto, e eu nessa altura... não disse a palavra de ordem, não tenho tanta imaginação, mas disse, eu quero aposentar-me antes de morrer e antes de perder a minha dignidade. E porquê que eu dizia isto? Porque eu tinha assistido ali no Dona Maria, o liceu onde eu andei, 7 anos, o liceu de meninos, que nessa altura era assim, o fascismo, a gente não podia lidar com meninos, nem que eles fossem nossos namorados ou nossos irmãos, e todos os dias estivéssemos em casa com eles, depois na escola tínhamos de estar separados. Eram estas incoerências e estas loucuras do regime fascista. Bom, mas então lá no Liceu Dona Maria eu tinha algumas professoras que tinham sido ótimas professoras. Mas lembro de ter uma que era completamente surda, professora de línguas. E que não se conseguia aposentar, porque não tinha idade, porque era preciso quase morrer a trabalhar. E que era uma mulher extraordinária como professora de línguas, de inglês. Mas... que não podia, naturalmente, ser uma profissional extraordinária, era completamente surda. Ponto 1. Ponto outra, uma que ia de camisa de dormir por baixo do casaco comprido, porque se esquecia de se vestir. E ainda outra, que eu me lembro perfeitamente que usava sapatos muito altos,
era uma mulher muito interessante, muito engraçada, e levava um sapato vermelho e outro, amarelo, outro verde ou amarelo, porque não reparava e calçava o primeiro que estava na mão. Bom, e eu comecei a pensar, antes que eu fique assim, por amor de Deus, deem-me a apresentação. E era por isso que eu borrava lá no Congresso de Aveiro, dignificação da apresentação digna. Pronto, e esta é a minha última luta até agora, pois continuei a acompanhar as outras, continuei a acompanhar, por acaso tenho uma luta na consciência, a última manifestação estava doente e não pude ir à manifestação dos professores. Isso é a coisa mais grave que eu tenho no meu currículo. Estou aqui agora a dizer publicamente, mas de facto foi a primeira grande manifestação de professores a que eu faltei por estar doente, o que já é mau sinal. Bom, mas deixem-me acabar com esta brincadeira, mas isto a brincar, eu tentei ser séria, a tentar dizer a história, que não é a minha história, é a história da Graça Pedrosa, da Isabel Melo, do não sei quê, estou agora a olhar aqui para os mais velhos que aqui estão. Foi a nossa história coletiva, não é a minha, por acaso calhou ser eu a falar, se fosse a Graça, talvez dissesse de outra maneira, porque é mais educadinha que ele, não diz asneiras nem nada, felizmente. E o meu homem também não diria assim, nem outros assim, mas cada um diz como diz, pronto. E o que eu quero dizer é assim, esta é a história de um coletivo que tentou lutar e continuará a lutar, e continuará porque a gente não morreu e a gente há de continuar nestas lutas ao lado dos mais novos e às vezes empurrá-los, outras vezes eles empurrarem-nos a nós, pronto, a gente lá irá. E pronto, e desculpem, foi o meu testemunho, o mais simples que eu podia, mas não sabia o que é que havia de vos dizer e achei que devia contar estas coisas. Muito bem, Isabel, muito bem. Realmente estas histórias e a vida